bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o momento em que você esteja conectado aqui com a gente, na sua plataforma de áudio preferida ou no canal do YouTube do Seja. Seja super bem-vindo, seja super bem-vinda. Pode entrar, fica à vontade. Eu sou Amanda de Aragão Pinheiro, analista junguiana, e você está no Junguiando por Aí, que é o podcast do Seja, o Centro de Estudos Junguianos Analistas Associados. E como você já sabe, aqui é o lugar onde a gente fala da psicologia analítica, sempre em diálogo com o sujeito contemporâneo, com o nosso tempo, com as questões que nos atravessam. E hoje a gente vai trazer aqui para esse espaço uma reflexão sobre o corpo feminino e a experiência do erótico. Como é que essa experiência ela é percebida por nós, mulheres, e pela sociedade hoje e sempre, muitas vezes, inúmeras vezes, aliás, num lugar de medo, de culpa, vergonha, segredo, pecado, e como isso tudo foi construído e como a gente pode reimaginar, inclusive, esse erótico, né? A convidada desse episódio do Junguiano por Aí é a Natália Kristen Ferreira, minha colega, pesquisadora do Seja, analista, e que acaba de finalizar um trabalho belíssimo sobre esse tema, unindo o que, em um primeiro momento, pode parecer improvável, mas que faz todo sentido. A obra poética da Adélia Prado e a figura da Pombagira, a entidade espiritual das religiões de matriz africana, que guarda aí uma relação com aspectos arquetípicos femininos ligados ao erotismo e à liberdade. Então, Nath, super bem-vinda, super obrigada por estar com a gente aqui, participar do podcast. Antes da gente começar a falar sobre esse tema à luz da sua pesquisa, eu acho que é importante a gente falar aí para quem está conectado aí com a gente que o seu trabalho, né, ele está publicado, ele vai estar publicado, né, na primeira edição da revista Encruzilhada, que é a publicação científica que o Seja vai lançar em julho. Então, essa é uma informação legal para quem está assistindo a gente. A gente vai ter a nossa produção agora, a partir de julho, publicada numa revista científica, e no primeiro número, o trabalho da Nath vai estar lá. Então, fiquem super atentos a essa informação de lançamento, vai estar no site do Seja, seja, com dois A's no final, .com, e no Instagram também do Seja, @seja, com dois A's, ponto né, o numeral 1. Tá tudo aqui embaixo, aqui no seu vídeo, você que está assistindo a gente pelo YouTube. Bom, mas se antes de sair a revista, você quiser ir lá no site do Seja, tá super convidado, seja super bem-vindo, porque lá você encontra dois artigos da Nath que também tocam o tema que é o tema do trabalho final da formação como analista do Seja. A Nath, que é a primeira analista que o Seja formou, a gente tem um super orgulho disso, foi um trabalho super bonito. Então, sem mais delongas, chega desse falatório importante, mas vamos começar aqui a conversa com a Nath. Queria, para começar, Nath, que você falasse um pouquinho para a gente onde é que a Adélia Prado e a figura da Pombagira se cruzam aí para a gente imaginar a repressão e a liberdade do erótico feminino na nossa cultura. Vamos lá, Amanda. Primeiro, obrigada pelo convite do Seja. Sou muito feliz de fazer parte desse grupo de pensadores livres tão importantes, né? É importante pensadores livres dentro desse campo junguiano. E é a partir desse lugar que eu faço essa mistura toda aqui desses temas, né? Jung, Adélia Prado, Pombagira. Então, para a gente pensar esse ponto de intersecção. Primeiro, inclusive dos três, né? Jung, Pombagira e Adélia Prado são três figuras, né? Uma é uma figura simbólica e outra duas pessoas, mas que não deixam de virar um símbolo também, né? Não deixam de virar uma imagem que incita várias interpretações, mas são três nomes que nos levam a um espírito transgressor, né? Cada um a seu modo, cada um no seu tempo. A Adélia traz esse lugar da transgressão e o próprio Jung traz, tanto que Jung ainda incita aí, né, muitas
discussões calorosas. E por fim, dentro da mítica dos terreiros, né, a gente tem essa figura pombagira também muito polêmica, também ainda incita muitas discussões calorosas. E daí a importância da gente falar e misturar talvez esses três assuntos. Mas trazendo mais especificamente onde a Adélia Prado e a Pombagira se cruzam, a palavra para mim é recusa, recusa a ser, né? Então, Adélia se recusa a ser uma poeta dentro de um estigma do que é a escrita feminina, porque a escrita feminina, assim como o que é ser mulher, né, as construções que a gente vai fazendo de gênero em cima, vão também delimitando o que a gente escreve, como a gente escreve. E a Adélia rompe. Ela rompe muitas vezes com o linguajar dela, com os temas tabus que ela toca sobre corpo, sobre erótico, sobre desejo, né? Uma mulher que se coloca ali como um ser desejante na sua poesia. Então, essa recusa a ser aquilo que foi é, colocado, né? Tanto que um dos poemas mais famosos dela é que ela termina dizendo assim: mulher é desdobrável, eu sou, né? Então, ela se mostra como essa mulher que se desdobra e vai encontrando as dobras também para recusar aquilo que foi dito. Então, por exemplo, imagina, né, uma mulher como a Adélia Prado, uma mineira do interior. Como assim ela vai falar de desejo? Como assim ela vai falar de sexualidade? Né? Uma mulher com 5 filhos, 40 anos. Então, essa recusa é importante para a gente entender a Adélia e também é importante para a gente entender o símbolo da pomba gira, porque o Luiz Antônio Simas e o Rufino são dois pesquisadores muito importantes, né, para a confecção desse trabalho. E eles batem muito nesse ponto, né, que a pombagira é um signo potencialmente livre, porque ela recusa-se a ser aquilo que foi dito para ela ser. Então, e elas demonstram isso, né, a Adélia e o símbolo da pombagira, cada um, claro, são dois terrenos totalmente diferentes e, ao mesmo tempo, essa intersecção se dá pela linguagem, pela performance. Então, a gente vai ver dentro da expressão dessa figura nos terreiros uma linguagem livre. E uma linguagem, às vezes, assustadora, porque uma mulher não pode usar essas palavras, né? E tanto a Adélia quanto a Pombagira, elas se aventuram nesse lugar de, de trazer o interdito, de Hum. chocar, de uma linguagem que não é dita feminina, né? Então, um dos críticos da Adélia Prado, que está lá no finalzinho da obra dela, né, Poesia Reunida, ele vai dizer isso, né? Que a Adélia surge no momento que esse crítico literário, vai dizer que se estava no momento de uma poesia muito cerebral e ela vem com uma poesia visceral. Então, essa palavra visceral também intersecciona. E outra pelos temas que elas tratam, porque tanto a Pomba Gira quanto a Adélia, quanto a poesia adeliana vão trazer o corpo e o erótico como o carro-chefe do que elas representam, né? E por adentrarem uma coisa de profano e sagrado, né? Então a poesia adeliana ela é um confronto contínuo do início ao fim de toda a sua obra entre profano e sagrado, né? O que que é, e ela questionando o tempo inteiro, o que que é profano, o que que é sagrado. E eu acho que a figura da pombagira, ela também traz a gente para essa discussão. O que que é profano? O que que é sagrado? Tanto que essa figura ela vai ser lida como profana. Qual é a referência, É, né? Quer dizer, eu me recuso, isso. você falou da recusa a ser, a recusa a ser o padrão. Não é só isso, né? E qual é a referência? O tempo todo falando sobre isso. Então, Diga, desculpa te interromper. não, imagina. Mas é só isso, né? Então, a gente teve um corpo profanado, uma libido profanado, e aí essa discussão do que é profano, do que é sagrado é muito importante. E as duas figuras, né? Vou falar de Adélia como figura, embora seja pessoa, mas a poesia dela enquanto símbolo e a imagem da pomba gira e sua performance enquanto símbolo vão trazer isso. O que é profano? O que é sagrado? Será que eu sou profano? Perguntas a nos fazermos, inclusive no setting terapêutico.
Aí falar em setting terapêutico, eu acho que você mesmo estava comentando aqui, né? Que a Adélia, essa mulher, quer dizer, enquanto ela estava escrevendo, começou a escrever na faixa ali dos 40 anos, com 41, publicou o primeiro poema, uma mulher muito de um contexto conservador, 5 filhos, casada, mineira, né? Que escreveu sobre isso, atravessou a metanoia escrevendo sobre isso, atravessou a metanoia colocando na poesia dela uma reflexão sobre ela mesma, né? Isso é muito interessante. E você fala na sua pesquisa sobre essa dinâmica da função transcendente descrita pelo Jung e o processo de individuação e a poesia da Eliana, né? Então, assim, o quanto que a poesia dela fala muito do processo dela, né? Totalmente. Você percebeu isso ao longo, né, da tua escrita, do teu Tem trabalho? até num mini artigo que está dentro do grande artigo, né? Mas como você citou no início, que já está no site do Seja, então para quem quiser dar uma entendida melhor nisso, pode ir lá e buscar por esse artigo, que é um artigo em que eu faço uma análise específica de uma obra da Adélia que se chama Pelicano, né? O título dessa obra poética é Pelicano. E eu aproveito a brincadeira, porque pelicano é uma imagem, um símbolo, um vaso alquímico, que tanto o Jung traz ali para desdobrar, ampliar o que é esse símbolo, quanto o Hillman, né, que é um teórico também muito importante no nosso meio. E aí eu faço essa brincadeira, né, entre o título da obra, o que ela trata dentro desse poema, dessa obra poética, e o que é esse vaso. Mas para explicar para quem está ouvindo de fora, primeiro para a gente entender o que é função transcendente de uma forma bem resumida, é claro. E não Mas o nossos Jung vai dizer, italianos ouvem esse podcast. É muito importante essa observação. então, é, de uma forma óbvia, muito resumida, a gente sabe, né? Todos os conceitos de Jung são muito complexos para a gente resumir assim, mas para vocês terem uma ideia, então, função transcendente é aquilo que o Jung vai dizer que é a gente trazer, né, integrar conteúdos que estavam no nosso inconsciente à nossa consciência, né, jogar luz no porão, né, e trazer esses conteúdos à tona. Na verdade, não é bem trazer, mas deixar que eles venham, porque não necessariamente a gente tem esse poder de trazer, mas que a gente se abre para que esses conteúdos que estão ali calcados, reprimidos, possam vir à tona. Então, Adélia, e aí é onde eu brinco com a obra Pelicano, né? Porque pelicano é um animal que se perfura num ato sacrificial. Também é o nome de um. Então, ele bica a sua ferida, né? Dentro da mitologia desse animal, ele bica a sua ferida e retira de lá o alimento para os seus filhotes. E aí eu trago isso, né? Que a Adélia ela toca nas suas feridas para trazer um conteúdo que está calcado. Dificilmente esse conteúdo não está calcado, até para uma mulher feminista, e é só a gente olhar para o nosso processo, né, Amanda? Assim, então, mesmo quando você trabalha, olha para isso, quanta coisa está assim no fundo do fundo, quanto é difícil falar disso, quanto é difícil tocar nisso. Eu percebo na clínica, né, que mesmo estando, por exemplo, de mulher para mulher, é difícil que as mulheres se abram para tocar nesses temas. Então, de repente, essa mulher está lá, tocando na ferida, e aí a poesia dela vira, né? Eu faço essa brincadeira que talvez a poesia dela se transforme nesse vaso alquímico. O Riemann vai dizer um momento, uma citação que eu uso no meu trabalho, né? Que é o poema é o foco das emoções atentas. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou atento, eu estou digerindo, eu estou deixando vir à tona aquilo que estava calcado dentro de mim. Eu estou deixando esse outro, né? E o Otávio Paz, um crítico importante literário, vai dizer, né, que a poesia é esse outro que sobe de dentro de mim. Então, esse outro que eu não acesso é o que está no inconsciente. E a poesia ela serve como ponte, porque quem escreve poesia e quem lê também, não é só quem escreve, né? Eu coloco esse ponto no trabalho. Mas especialmente quem escreve poesia, a gente escreve numa espécie de transe. Sim. É um transe poético, né? Algo que emerge mesmo do fundo da gente. Então, a poesia nos possibilita falar daquilo que é difícil de falar, elaborar aquilo que é difícil de ser elaborado. E quando a gente lê a poesia, então, mesmo que a gente não escreva, ao ler poesia, a gente também é tocado por
essa capacidade catártica, sabe? Essa coisa que nos transcende, assim, né? O Bachelard vai dizer que a imaginação, a criatividade, e daí a gente pode desdobrar que a poesia está dentro desse universo, fala no limiar do ser. Então, a poesia nos leva ao limiar do que a gente conhece, do que a gente dá conta de elaborar. E aí é aí que entra, né? Eu pensar que sim, que a Adélia Prado ela usa da sua poesia para tocar nisso. Eu até separei alguns trechinhos de poemas de Adélia para trazer aqui para deixar Por nosso encontro favor, por bem favor. poético mesmo. Então tem um momento aqui de um poema dela que ela coloca assim, né? Que está citado lá no meu artigo. Necessito pouco de tudo, já é plena a vida, tanto mais que descubro. Deus espera de mim o pior de mim, num cálice de ouro, chorume do lixo, que sempre trouxe às costas desde que abri os olhos. Bebi meu primeiro leite no peito envergonhado de minha mãe. Então, eu escolhi esse poema porque quando ela fala Deus espera de mim o pior de mim, eu acho que ela está olhando para o pior que a gente não olha. E o Jung vai tocar nesse ponto, né, de, por exemplo, essa ideia de um Deus que ele fala, né, que é todo bom, faz com que a gente recalque tudo que é ruim. A gente tenha medo das nossas sombras ao invés de integrá-las. Então, a Adélia tem coragem de olhar para o pior de si, não só para o corpo, tem toda a questão do corpo, do tabu, que faz parte de integrar isso que foi limado de um lugar de mais consciência para a gente, mas ela vai mais fundo ainda, sabe? Ela fala do pior de si. Então, para mim é fantástico essa coisa, né? O Jung tem uma citação que ele diz, né? Que a nossa tarefa ali, da função transcendente, é unir os opostos divinos em si mesmo. E aí, para mim, esse trecho conversa, né, com Deus espera de mim o pior de mim. Hum, exato. E essa escrita, né? Será que a gente pode dizer isso? Essa é uma pergunta que a obra da dela, vindo desse lugar da onde ela vem, né? Do cotidiano, esse lugar comum, pode funcionar como um espelho arquetípico para as mulheres. Uhum. Sim, vou aproveitar, né, já estou aqui na... Esse espelho é importante, Amanda, assim, o que que... E o que que mais me fascinou, para te falar a verdade, assim, na medida que eu fui entrando, assim, porque eu já gostava de Adélia, mas óbvio que o trabalho me fez mergulhar em Adélia, assim, né, me fez ler a obra poética. Uma informação, um parênteses aqui, né? Você é uma pessoa da literatura. Você originalmente, quer dizer, a tua formação é em letras, é em literatura, né? Isso dá um colorido Isso. diferente aqui nessa conversa. Minha primeira formação é letras, né? Antes de me tornar terapeuta, né? Sou formada em letras, literatura dentro dessa formação. Sempre fui apaixonada por literatura, escrevo, né? E me considero uma poetisa, sem livro publicado, né? Hoje em dia a gente publica nas redes, mas me considero uma poetisa. Então, o tema me toca muito, né? Sempre gostei muito de ler poesia, leio poesia desde nova. Mas eu não conhecia tão a fundo assim. Eu sabia, gostava, não, deixa eu ver. Mas à medida que eu ia mergulhando, eu fui ficando fascinada, Amanda, por pensar exatamente nisso, assim, por Adélia ser quem ela é. Ou seja, uma mulher, como a gente já disse, né, do interior, mãe de cinco. E aí, como que essa mulher está falando do que ela fala? E eu acho que ela nos aproxima, porque às vezes, né? Eu vou trazer o poema e vai ficar mais claro isso, né? Então, eu separei alguns poemas favoritos dela que podiam encaixar na conversa. Tem um poema dela chamado Dolores, e ela fala assim: Hoje me deu tristeza, sofri três tipos de medo, acrescidos do fato irreversível. Não sou mais jovem. Discuti política, feminismo, a pertinência da reforma penal, mas ao fim dos assuntos tirava do bolso meu caquinho de espelho e enchia os olhos de lágrimas. Não sou mais jovem. As ciências não me deram socorro, nem tenho por definitivo consolo a respeito dos moços. Fui no livro sagrado buscar perdão para minha carne soberba, e lá estava escrito: foi pela fé também, Sara, apesar da idade avançada, se tornou capaz de ter uma descendência. Se alguém me fixasse, insistia ainda num quadro, numa poesia, e fossem objeto de beleza aos meus músculos frouxos, mas não quero. Aí aqui, especialmente, exijo a sorte comum das mulheres nos tanques, das que jamais verão seu nome impresso e, no entanto, sustentam os pilares do mundo, porque mesmo viúvas dignas não recusam casamento, mas antes acham o sexo agradável, condição para a normal alegria de amarrar uma tira no cabelo e varrer a casa de manhã.
uma tal esperança implora a Deus. Uhum. Até me arrepio, porque essa mulher que está no tanque, que não vai ver o nome dela nos pilares do mundo, que é uma viúva, mas ainda que se casaria, não recusaria casamento, né? Aí vem ela denuncia o tempo inteiro os estigmas que se sofrem. E que acha sexo agradável, mas ela vai ali, amarra uma tira no cabelo e vai varrer a casa. Então, para mim, a Adélia, ela fala para um público muito grande, né? E ela vai dizer ali, discutir política, feminismo. Tem até uma entrevista que ela fala que ela não, assim, que ela não fala assim, eu sou uma feminista. E ao mesmo tempo ela é, mas Sim. isso aproxima para mim, Amanda, como espelho arquetípico, no sentido de muito dificilmente uma mulher vai ler a Adélia e não se identificar com a Adélia. Eu entendo até que no trabalho eu trago a pomba-gira, nem todo mundo vai se identificar, existe, né, um universo específico. Mas dificilmente uma mulher, né, essa mulher que está no tanque, essa mulher mãe de cinco, essa mulher que, apesar de subverter o sagrado, questionar o sagrado e o profano, nunca deixa de nunca deixa de ir à missa, ela não deixa de ir à missa. Então isso para mim aproxima, porque às vezes muitas mulheres vão ter medo de olhar, de subverter, pensando que isso vai ser largar totalmente quem elas são. Eu acho que a Adélia ela nos prova que é possível subverter nos microespaços, sabe? Uhum. Mas de qualquer Dentro do nosso cotidiano. Mas, de qualquer forma, essa situação, essa realidade de muitas mulheres que a Adélia, o verbo não é denunciar, mas revela, Uhum, né? É uma mulher que, de certa forma, de muita forma, ela está ali recalcando, ela está ali reprimindo, alienando o erótico em si, né? Isso tem uma consequência no processo dela de desenvolvimento psicológico, né? Isso tem. uhum, É do que falar abertamente sobre, quer dizer, o processo da Adélia é não sabemos qual, não fomos terapeutas, não somos terapeutas dela, uhum, mas uhum, é possível pensar que é uma forma que ela teve de, enfim, de elaborar criativamente tudo isso, né? uhum, E seguir no seu processo. Mas muitas mulheres não fazem isso. E isso tem, uhum, e aí uma questão aqui para a gente refletir, para pensar, isso tem uma consequência negativa do ponto de vista da evolução, evolução no sentido de caminhar para frente no seu processo de uhum, desenvolvimento psicológico. Ou seja, é importante uhum. elaborar, né? Aí é uma pergunta minha. É importante elaborar e se permitir esse lugar do sagrado, do erótico em nós, mulheres. Sim. E eu acho, Amanda, que isso, são temas que as mulheres ainda têm medo de tocar. O que me Sim. impressiona, né? Que a Adélia agora está com 80 e poucos, ou seja, ela fez esse movimento 40 anos atrás, a repressão era muito maior. Então, eu acho que quando a gente lê a poesia de Adélia, a gente fala, então eu também posso, porque se uma mulher de 40, mãe de 5, que não está num debate intelectual, que não, entende, que não está num grande debate intelectual, não está fazendo isso a partir da academia, não que seja tudo muito importante também, mas eu acho que ela fala para um coletivo que às vezes fala assim, eu não consigo entender, quem que é Simone de Beauvoir? Ela pode falar e dar voz para essas mulheres, porque é o que eu falei, dificilmente a gente vai ler uma poesia de Adélia e não se movimentar, não ser afetada por ela, porque ela toca em temas, ela dá voz a temas do coletivo feminino. Uhum. Sim, sem dúvida. Bom, falando um pouquinho aqui sobre a figura da pombagira, né? A gente já falou bastante da Adele, mas falando sobre a figura da pombagira, é, como é que sim, a gente já falou que está dentro dessa representação do se recusar a ser, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que ela pode ser vista como um símbolo de resistência à repressão sexual das mulheres na cultura brasileira, né? Sobretudo. E a resistência a todo o patriarcado que sustenta essa repressão histórica, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre a figura da pombagira nesse contexto. É, então, como eu disse, né, a Adélia ela adentra esse terreno do profano e do sagrado. E é por ela adentrar essa discussão do profano e do sagrado que eu quis ampliar essa discussão.
Mas eu quis ampliar ela já dentro de uma perspectiva decolonial, né? Descolonial. E, e aí eu quis trazer a pomba gira, né? E aí eu, lá no trabalho, claro, no artigo grande, eu faço um desdobramento gigante, assim, que eu vou desde a culpa mítica da mulher, né? Então eu vou analisando vários símbolos sagrados, e a culpa mítica, Lilith, Afrodite, Medusa, aí, né? Então, parto dessa culpa. Aí eu passo pelo cristianismo, porque aí a gente vai ter o quê? O que que o Hillman diz, né? Nós temos 2000 anos, né, de cristianismo no nosso psiquismo, assim. E, e aqui não é em relação à religião, mas algumas questões da religião, né? Algumas coisas representadas. Então a gente tem a principal figura que está no nosso imaginário, porque nós somos de uma sociedade ocidental e cristã, mesmo que a gente não se identifique com isso enquanto religião, está no nosso imaginário. É uma figura sem corpo, né? Maria é uma figura que não mostra o corpo. Ela tem o corpo coberto. E isso está no nosso imaginário, de cobrir o corpo, né? Tanto que uma mulher que não cobre o corpo, ela é a culpada, né? E a gente volta lá para o mito da Medusa. Ela é a culpada de despertar, né, o, o instinto selvagem do homem, né? Que dá uma grande discussão, mas só para a gente entender que o quanto isso permeia o nosso imaginário a ponto de chegar a discussões no judiciário, por exemplo, né? Teve aquele caso antigo da Mari Ferrer. E aí ia mostrando as fotos, ó, mas como uma mulher que mostra que se veste de uma forma sensual, por quê? No nosso imaginário está que o ideal feminino é sem corpo. E aqui não tem nada a ver, né? Não é uma crítica à figura, para quem tem essa figura como sagrado, né? Minha mãe devota de Nossa Senhora Aparecida, e eu tenho um carinho muito grande por essa imagem, mas é discutindo a representação Sim, claro, lógico. dessa imagem, né? Porque Maria, na verdade, tinha corpo. Onde está esse corpo? Porque ele é coberto por um véu. E aí, a partir disso, né, porque a mítica deliana, ou a poesia deliana, traz muito a mítica cristã. Mas aí eu vou para descolonizar isso para mostrar que existem outras correntes. E aí que eu caio na pombagira. É assim que eu chego lá, né? Fazendo todo esse desdobramento. E aí uma pesquisadora, Monique Algras, que eu uso na minha pesquisa, né? Ela faz uma pesquisa sobre as transformações da libido através dessas representações já dentro do terreiro. Então, por exemplo, aí no universo mítico afrodescendente, aí vem Iemanjá. Iemanjá já tem corpo, e é um corpo sinuoso, diferente do corpo coberto de Maria por um véu. Sim. Mas essa representação de Iemanjá que se populariza, que sim, já tem um corpo, tem um avanço em relação ao corpo, mas essa, na verdade, a Algraz vai falar, mas calma aí, existia uma sereia que tinha os seios caídos até o chão e essa figura some, então ela vai falar de uma pasteurização dos símbolos. Então, por mais que Iemanjá ganhe um corpo, ninguém vê muito essa imagem de Iemanjá, outra representação, né? Em que ela tem os seios à mostra, caídos até o chão. Não, é aquela mulher. Qual a principal imagem, a mais famosa, né? É aquela mulher branca, com um vestido muito bonito, da mesma cor do véu de Maria, com a silhueta, sim, mas essa outra imagem mais chocante ainda está pasteurizada. E é nesse contexto que a pombagira surge. E eu até eu brinco, né? Brinco, sondo. Eu sondo no trabalho se isso é uma atualização do arquétipo, né? Porque Jung diz que um arquétipo ele pode ficar adormecido. E aí essa imagem arquetípica é uma atualização do arquétipo de Afrodite, que está lá, né? Só com um véuzinho cobrindo, né? Porque aquilo que existe no inconsciente vai fazer força, inconsciente coletivo agora falando, vai fazer força para voltar, ele vai procurar uma fresta. E para mim, a pomba-gira é uma imagem que encontra essa fresta para poder trazer aquilo que está calcado. Então, então, ela é uma resistência, primeiro, imagética, simbólica, representação de como ela aparece. Então, como que essa figura geralmente aparece? Batom vermelho, decote bem decotado, com um linguajar, e aí de novo encontra a poesia da Adélia, que choca, né? Falando de temas que chocam. E aí eu brinco
no meu brinco, né? É a palavra que eu uso para brincar com as ideias mesmo. Isso é Mas maravilhoso, assim, porque eu mostra falo, quanto você se divertiu fazendo o seu trabalho. é, foi suado, mas eu fui tentando. Agora a gente diz que tá brincando. Na hora. Agora a gente diz que tá brincando, mas eu realmente fui tentando erotizar o processo, né? Até porque era isso que eu tava olhando. E eu brinco lá que a pombagira ela colapsa a prateleira do amor. Para quem não sabe o que é a prateleira do amor, é só procurar um pouco do trabalho da feminista brasileira importante, né? Que é a Zanello. Colocar aí, né, no Spotify, Prateleira do Amor, vocês vão encontrar podcast sobre isso, sensacional. Ela vai dizer o quê? Que existe uma prateleira em que as mulheres vão se colocando. Nós somos colocadas, na verdade, mas a gente vai se colocando porque fica introjetado para que a gente seja escolhida. E quanto mais próxima eu tô do imaginário, então, de uma mulher feminina, e aí a Zanello vai denunciar, inclusive, não só feminina, mas jovem. E aí vão vindo sexismo, etarismo, racismo. Então, quanto mais branca, quanto mais jovem, loira, europeia, a gente sabe, né, o que que tá Uhum. aí. Mas essa mulher tá ali, não. E essas mulheres lutando para estar no topo da prateleira para serem escolhidas. E a pomba gira, alguns pontos vão dizer assim, pomba gira é mulher de 7 maridos. Então ela escolhe os maridos dela. E outros pontos dizem, e pomba gira não é mulher de ninguém. Então eu falo, ela colapsa a prateleira, porque daí ela é a que escolhe. Ela escolhe quem ela quer, quantos ela quer. Ela escolhe quem ela não quer. Ela escolhe que não quer, inclusive não precisa, né? E ela recupera no segundo Algraz, então, né, a Algraz vai dizer, ela é o retorno do recalcado. De quem? Então, aí a Algraz, essa pesquisadora, vai falar das Iamis, né? É um culto do candomblé para as grandes mães ancestrais, que são temidas. A grande mãe, e quem estuda Jung sabe que a grande mãe ela é temida também, ela não é só o colo, mas ela também é a mãe devoradora. Então, até um ponto que eu tenho lá no trabalho, abrindo ele aqui, para falar, um ponto dessas Iamis. Fala assim. Mãe toda-poderosa, mãe do pássaro da noite, grande mãe com quem não ousamos coabitar, grande mãe cujo corpo não ousamos olhar, mãe de belezas secretas, mãe que esvazia a taça, que fala grosso como homem, grande, muito grande mãe no topo da árvore Iroko, né? Perdão, não sei a pronúncia correta. Mãe que sobe alto e olha para a terra, mãe que mata o marido, mas dele tem pena. Esse ponto existe, né? É uma tradução de um ponto que existe, de um culto que a Algraz vai dizendo que ele vai sumindo, óbvio, porque imagina uma mãe, né, uma figura feminina que é autossuficiente. E a Pombagira, ela recupera esse aspecto das Yamis. Então, acho que ela é uma resistência nesse lugar. É uma resistência e uma transgressão, né? Ela é transgressora. Uhum. Ela mostra exatamente o outro lado. É, quando a gente vem para a clínica, a gente já falou um pouquinho, né? Quando a gente falou do processo, a gente aqui imaginando o processo da Adélia Prado, escrevendo a respeito do período dela na meia-idade, enfim, e pensando toda essa questão do erótico, do corpo e do erótico feminino, a gente, enfim, está falando. A gente falou um pouquinho também sobre a possibilidade da gente pensar, né, a nossa cliente que chega na clínica, né? Mas quando a gente vem para a clínica, como é que a gente lida com isso, com o nosso processo, quando a gente pensa no erótico recalcado, no corpo recalcado, nós, terapeutas mulheres, como é que, na tua opinião, a gente lida com isso? Quer dizer, a gente faz terapia, lógico, a gente tem que fazer, Uhum. mas por ser algo arquetípico, como é que você acha que isso nos atravessa na hora que a gente tem que lidar com as questões da outra? Uhum. Então, Amanda, assim, primeiro, né, o quanto é de suma importância que a gente olhe muito para isso, né, lá no mito do curador ferido. Então, estamos todas feridas nesse local, é inevitável. Mas a partir do momento que a gente vai conduzir muito sensivelmente o processo de outras mulheres
para quem é, o Jung diz, né, a gente só consegue levar o outro até onde a gente já foi. Então, primeiro vem essa tarefa de olhar mesmo para a gente, para a relação com o nosso corpo, de olhar para os nossos tabus, de olhar para os nossos aprisionamentos, para as nossas dores, especialmente, né? Para a gente entender o quanto dói, para a gente entender o quanto vai ser difícil para algumas mulheres elaborarem, tocarem nesse assunto. Às vezes passa muito tempo que a gente está acompanhando uma mulher, até que ela, pela primeira vez, tem coragem de falar sobre corpo, sobre sexualidade. E aqui já é uma coisa que eu não coloquei, né? Mas erótico, da maneira como eu trabalho, é muito amplo, né? Vem lá de Eros mesmo, Deus do amor. Então, erótico não é só a sexualidade, mas a sexualidade precisa estar permeada pelo erótico. E é importante que ela esteja, porque erótico, a Audre Lorde, que é uma feminista muito importante dentro do meu trabalho, ela vai dizer que erótico é um senso íntimo de satisfação que a gente alcança. É a nossa capacidade de gozar em todos os âmbitos da nossa vida. Tudo isso é erótico. Mas trazendo agora para esse lugar mais específico do erótico enquanto sexual, enquanto tabu, enquanto corpo, olhar para isso é muito importante. Eu diria até ler Adélia, ou ler outras poetas, ou ler literatura, sabe? Que toquem nesses temas para que a gente possa elaborar, para que a gente tenha ferramentas para levar para uma mulher que não está pronta para discutir feminismo e tá tudo bem, porque às vezes essa mulher está vindo de um contexto onde é um grande tabu falar de feminismo. E eu preciso trazer para ela os temas do feminismo sem falar de feminismo, e talvez a poesia seja uma boa ferramenta. Então, acho que a gente precisa construir também um arcabouço teórico para tentar falar com o máximo de mulheres possível, né? Para tentar fazer ponte com a mulher que não tem um pensamento progressista, mas que talvez leia aquele poema de Adele e fala, nossa, isso me toca. Então, acho que primeiro é nosso papel olhar para dentro da gente, é nosso papel construir um arcabouço teórico em que a gente possa usar essas ferramentas para ampliar o simbólico com essas mulheres. E um outro, integrar o corpo, porque a gente vive num momento que a gente vive meio sem corpo, a gente está muito virtualizado, né? Então é uma questão não só da mulher, mas do geral. Mas para a mulher, esse corpo tem muitas marcas. Esse corpo tem muito mais marcas, né? De tabus, de culpa, de vergonha e de escuta, porque se eu não tenho corpo, né? Eu vou voltar lá na imagem sem corpo de Maria. Se eu fui levada a crer que eu não tenho corpo, se eu fui levada a crer que meu corpo é meu inimigo, eu também não escuto o meu corpo. E eu percebo isso na clínica. As mulheres não sabem escutar o próprio corpo e a gente também não, né? E a gente tem que ir desbravando esse universo. O que é escutar o meu corpo? Né? Eu faço muito exercício na clínica de falar onde no corpo está isso. Mapeie o seu corpo agora. Né? Ah, eu tô sentindo um negócio. Aonde? Na boca do estômago. E como que é? Aí aperta. E aí ela vai dando. E muitas vezes, escutei muitas vezes a Amanda assim, gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca olhei onde estava uma coisa no meu corpo. Né? Então a gente também ter esse olhar direcionado de entender que essa mulher não está conectada ao próprio corpo, a sociedade no geral. E como que eu vou conduzir isso se eu não fizer esse processo em mim? Sim, sim, essa é a nossa tarefa para com nós mesmas, para com as pessoas que nos convidam a estar junto com elas, né? As mulheres que nos convidam a estar junto com elas. Essa desconexão com o corpo é importantíssimo, assim, eu também vejo isso muito, né, na clínica, mas eu também fico pensando, assim, do quanto que é difícil falar, trabalhar com a sexualidade num momento de muito conservadorismo também, né? Parece que à medida que a gente nada mais para frente, a correnteza vem e puxa mais para trás, né? A gente vive num Uhum, momento, assim, um momento histórico atual, e não é só aqui no Brasil, acho que no mundo todo, né? De uma onda, parece que o patriarcado vem e dobra a aposta, né? Toda vez que a mulher vem a pombagira em nós, surge para transgredir, para uhum, trazer a sexualidade livre, uhum, para trazer a recusa do ser,
o padrão, enfim, está pensando sobre isso, uhum, tem todo um contexto que é o contexto que sustenta, né, a humanidade aí há anos, e fala, não, segura aqui que eu vou te botar aqui os uhum, ingredientes que eu vou dificultar o seu caminho. Então a gente vive nesse mundo aí, nesse universo de red pills, dos incels, dos legendários da vida, né? Esses homens que fazem rituais para reforçar sua masculinidade. Se fosse só isso, tudo bem. Mas não é, né? É reforçar a sua entre aspas, quem não está vendo a gente aqui no YouTube, eu estou fazendo entre aspas, assim, essa sua masculinidade, sua macheza, não vou nem falar de masculinidade, só essa macheza deles, mas em detrimento de um movimento nosso, que não é um movimento necessariamente de revanche, contrário, não é isso que é o feminismo, mas é um movimento de afirmação, né? E precisa estar sempre pisando e botando e desvalorizando, né? E nos desqualificando, né? Então, assim, muito difícil, porque junto com esse movimento da reafirmação da macheza, que é as aspas de novo, eles usam, né, se utilizam da construção também, uma nova construção de mulher, que são as tais das trad wives, né, das uhum, traditional wives, aquelas mulheres que uhum, aparecem lá no uhum, Instagram mostrando que elas são muito felizes em serem submissas, né? Então, assim, é um uhum, contexto muito doido que a gente vive, no sentido de que a gente acha que a gente já avançou muito, mas a gente está sempre se confrontando com essas questões que muitas vezes, não sei se para você, mas eu observo muito, muitas vezes na clínica aparece com o suporte assim das crenças religiosas conservadoras, então tudo é uhum, Deus, Deus explica tudo, né? Então, depois desse discurso todo que eu tô fazendo aqui. Eu queria entender assim, como é que, o que que você acha, qual é a tua opinião? Eu queria que você elaborasse um pouco assim desse papel político da gente, né? Não é político partidário, obviamente, mas político de posicionamento e psicológico de respirar e vamos em frente, porque não dá para deixar a bola, a peteca cair, né? Queria que você falasse um pouquinho uhum. sobre isso, por favor. Dividisse comigo essa É, angústia. é isso que eu ia falar, né? Na verdade, assim, é uma angústia, assim, uma ameaça, assim, nós estamos ameaçadas desde que, né, há muito tempo, né, lá na obra Caliban e a Bruxa, a Federici vai mostrar toda a relação, né? Como é que a mulher acaba demonizada? E aí, Amanda, assim, o que eu percebo primeiro, né, que esse movimento tradição e transgressão, né? Então, sempre que a transgressão fala um pouco mais alto, a tradição dobra a aposta. Exato. Porque há muito a ser perdido para o sistema se essa mulher. Não é à toa que, que esses pontos, esse culto das Iamis, some do repertório de muitos terreiros. Porque uma mulher que não joga o jogo de ser escolhida, pensando na prateleira do amor, ela é uma grande ameaça, ela ameaça todo o sistema. Ela ameaça toda a construção desse sistema e que o útero se transforma em território político, o corpo da mulher se transforma em território político e hoje ainda mercantilizado, objetificado, né? Então, assim, ameaça todo o esquema. E aquele que detém o poder, onde está o status quo, aquele que detém o poder, ele não quer perder. Ele tem muito a perder. Então eles vão dobrar a aposta e eles não brincam, né? Eles não brincam em dobrar a aposta, né? Eles dobram, eles triplicam e a gente vai chegando ali na expressão máxima, mais cruel, mais violenta do fascismo e que recai também sobre as mulheres, porque de alguma forma todas essas coisas estão relacionadas. Porque para funcionar, e é isso que a Federici vai dizer no Caliban e a Bruxa, para esse esquema funcionar, a mulher tem que ser submissa. Ela tem que estar abaixo do Da poder do homem. engrenagem, né? Faz parte da engrenagem. É. Sim, então, e aí quando ela pensa que saiu, e eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Quando a gente pensa que começa a sair, a gente está jogando um outro jogo, que daí é o de se adaptar ao mercado, e a gente própria se objetifica, é a indústria que incorpora a mulher, mas não incorpora a ciclicidade da mulher, não incorpora a maternidade da mulher. Então, assim, o sistema ele parece um polvo, né? A gente se livra
de uma de um tentáculo Tentáculo, e tem e outro te vem o outro. agarrando na esquina. Então, realmente é um compartilhar de angústia, mas a importância de a gente não desistir, porque se a gente desistir, a luta é muito violenta no âmbito político, nos espaços públicos, mas se a gente desistir, a gente vai entregar de bandeja de vez, né? Então, a importância de existir essa discussão, a importância de existir esse pensamento e cada um fazer o seu trabalho de formiguinha, porque na verdade a nossa capacidade individual é muito pequena, e por isso daí também a gente cada vez mais compor e dar voz e alimentar e encorajar os coletivos, porque uma mudança realmente significativa, ela precisa ser estrutural. Exatamente. Sigamos. Desistir não é uma opção. Nath, muito obrigada por essa conversa. Adorei, acho muito interessante, muito legal, muito importante. E você que está ouvindo a gente, que está vendo a gente aqui no YouTube, queria lembrar mais uma vez para ficar atento ao site lá do Seja, ao Instagram do Seja, para informação do lançamento da revista Encruzilhada em julho, onde vai estar publicado o artigo da Nath. E também outra informação importante que eu não posso esquecer de dar aqui antes da gente encerrar a conversa é que o primeiro congresso do SEJA, que aconteceu no final de março, a gravação das apresentações do trabalho, importante, vai estar disponível agora a partir de maio. Então, quem está aqui com a gente, tem que estar conectado, preste atenção nessas informações aí no site e no Instagram, que, enfim, vai ficar bem informado. Nath, de novo, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelo seu tempo e foi um prazer. Imagina, Amanda, eu que agradeço novamente o convite, a oportunidade de trazer esse tema que eu me debrucei aí por um ano e meio. A gente pode fechar com a poesia da Adélia? Por favor, Não sei necessário, como que a gente está de tempo. Tá, então, pode falar. uma das minhas favoritas, né, que ela fala: Meu coração bate desamparado onde minhas pernas se juntam. É tão bom existir. Teivas vergônteas, virgens, tépidos músculos que sob as roupas rebelam-se. No topo do altar ornado com flores de papel e cetim, aspiro vertigem de altura e gozo, a poeira nas rosas, o afrodisíaco, insensado ar de velas, santas sobre os abismos, a voz do Padre abrasada, eu nada objeto, lírica e poderosa. Não queria deixar que a gente pudesse achar esse lugar, as brechas desse lugar bom de existir e que a gente possa se manter líricas e poderosas. Isso aí. Obrigada, querida. E Eu que você, agradeço. e você que ficou com a gente até agora, super obrigada. Até o próximo episódio do Jungiando por aí. Tchau, tchau.